Vem cá. Agora, ontem a gente falou sobre a necessidade de uma reforma tributária, a gente falou sobre a participação ridícula, pífia, do governo nesse processo, posto que a reforma anda no Congresso, apesar do governo bater cabeça, vou apresentar proposta, aí não apresenta proposta, depois apresenta uma proposta ridícula. A gente falou da teimosia do governo em recriar uma espécie de CPMF, que daí eles vão dar outro nome para dizer que não é CPMF. E o Estado pode fundir impostos que existem, pode e deve simplificar a cobrança, pode unificar regras, aliás, tem que fazer isso, mas criar imposto novo não tem sentido. Com os impostos que a gente já entrega, eles arrecadam 35% do PIB, por que a gente vai dar mais dinheiro para eles? Para quê? Não tem sentido nenhum. Bom, isso a gente falou ontem e eu fiquei de falar hoje sobre a CPMF, sobre este imposto a que o governo se refere. De todos os impostos que existem, o mais nocivo é o imposto injusto. O dinheiro, com a operação natural, que você pague um imposto por isso. O seu imóvel estava numa determinada rua, você tinha benefícios, uma série de coisas, você ganhou dinheiro, teve lucro, natural que você pague. Você tem um apartamento, usa os serviços públicos, a sua rua está limpa, né? Então é natural que você pague o IPTU pelo seu imóvel, justo. Você tem uma aplicação financeira, teve lucro, tem que pagar. Não teve lucro, não paga. É justo isso. Não tem um Estado regulando a economia? Não tem um banco que financia esse sistema? Esses são os impostos justos, não só esses, tem vários. Agora, a CPMF está na categoria dos impostos injustos, que são aqueles que geram efeitos colaterais superiores aos ganhos com a criação. Eles geram distorções no mercado, que já é distorcido. Então, a CPMF, que existia, era cobrada até sobre os impostos. Você ia pagar um tributo e pagava um tributo sobre o tributo. Isso é um absurdo, é um assinte. No caso da CPMF, era um imposto que tornava o mercado financeiro ineficiente. Num país onde a gente tem que tornar o mercado financeiro cada vez mais eficiente, gerando um custo, um dinheiro barato para girar a economia. E a CPMF entrava encarecendo esse mercado. Ela incidia sobre consumo, sobre investimento e pagamento de imposto, como eu já falei. Então, por que o governo fala no imposto, dizem, não explicaram direito, sobre o comércio eletrônico e o pagamento feito por via eletrônica? Então, por que o governo insiste? Porque é um imposto que se arrecada sozinho, é um imposto que você cria e não precisa deslocar um fiscal para canto algum. Você vai lá, dispara, cria o sistema e o banco cobra e está tudo resolvido. É muito diferente essa discussão da tributação das gigantes do mercado eletrônico, que é uma discussão que está acontecendo lá fora, hein? Vários países do mundo discutindo. Vem cá, é razoável que Google está falando numa tributação sobre a receita das empresas. Google, Amazon, Facebook e tal. França, a mesma coisa. O imposto é até apelidado de GAFA, né? Google, Apple, Facebook e Amazon. Agora, isso é uma coisa. Vamos tributar as empresas que pagam pouco e elas não estão em canto algum, não pertencem a país algum, ganham dinheiro na França e não pagam, ganham dinheiro na Espanha e não pagam, ganham dinheiro no Brasil e não pagam. Isso é uma discussão. É você, hoje, ter um sistema de pagam um tributo que elas não pagam. Isso é uma coisa. Tributar o lucro, tributar o ganho do Jeff Bezos, do Zuckerberg, do Bill Gates, etc. Agora, você falar isso é uma coisa. Agora, você distribuir pela sociedade uma nova CPMF disfarçada, completamente disfarçada, sob o argumento de que você vai tomar dinheiro do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, mas vai tomar dinheiro mesmo do dono do botequim, do balconista do botequim, aí é demais. Todo mundo hoje compra pelo comércio eletrônico. E toda a família de impostos cobrados sobre algum tipo de transação bancária ou eletrônica tem um defeito grande. E o defeito está numa palavra que me dá vergonha de falar, mas eu vou ter que falar. Já peço desculpa, ouvinte querido, ouvinte querida, que é a tal cumulatividade. Essa palavra é horrível, mas a gente vai ouvir isso tanto que a gente vai se acostumar. Então vamos entender o seguinte. Vamos concordar que não dá para tirar duas vezes o mesmo... Não dá para você fabricar duas vezes o mesmo automóvel. Dá para fabricar duas unidades de um mesmo modelo de automóvel, mas você fabricar duas vezes o mesmo automóvel não dá.
Felipe Bueno fez lá uma Kombi que ele montou. E ele não pode também, montar né? 2 vezes a mesma Kombi. Ele teria que desmontar para montar, mas não faz sentido. Pensa no Wessel, nosso Steven Wessel, vendendo 2 vezes o mesmo bife. Não dá. Se eu pagasse pelo ingresso e fosse cobrado por isso. Aí eu entrego o ticket para Carla, ela paga também, eu já paguei, mas ela paga de novo. Aí ela passa o ticket pro Felipe, que também paga. E aí nenhum dos 3 vão. Quem vai assistir? No caso, a Dona Marta. Então, um ingresso de cinema, um espectador, um bilhete. Só que com a CPMF não é assim. Você consegue tributar 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes quiser, o mesmo dinheiro. Devolve o dinheiro, paga a CPMF. Aí eu dou o dinheiro para Carla, paga a CPMF. E assim vai. E o dinheiro vai sendo cobrado, sendo que ninguém ficou com o dinheiro. Ninguém ganhou nada com isso, não houve renda. Apenas porque ele circulou. Isso é cumulatividade, ao contrário de outros impostos. Quanto eu pago num determinado imposto? Tudo que eu tiver que pagar, menos aquilo que já se pagou durante todo o processo. Resultado, se eu monto uma empresa que faz tudo, eu pago uma vez a CPMF. Se eu uso uma cadeia de empresas para fazer a mesma coisa, que estima dinheiro pelo mesmo motivo sem que nada tenha acontecido. Uma coisa é o imposto de renda, uma certa quantidade de dinheiro que foi para a mão de alguém e se tornou renda, natural que ele pague. Agora, o mesmo dinheiro passeando de mão em mão e em cada parada alguém paga, não dá. Então o governo quer mais dinheiro, dinheiro de mão beijada, a gente vai deixar? A gente tem que cobrar do governo explicação. Não dá ao governo o poder de nos tributar mais. Como escreveu há pouco, recentemente, no artigo o ex-ministro Delfim Neto, a gente precisa cobrar do governo a reforma do Estado. O Estado está querendo... A gente tem que controlar o governo. Nós somos aqueles para quem eles trabalham. E não nós somos aqueles que trabalham para eles. Precisa ficar claro isso. E para ficar claro isso, a gente tem que dizer: não vai ter mais tributo. Chega, acabou. Nós já pagamos muito, se fácil, já está duro pagar com o que tem que pagar e ainda cria as complicações. Isso sim, trabalhem para nós. Reforma tributária para que a nossa vida fique mais fácil. Não estamos nem falando que fique mais barata, porque não vai ficar. Mas que fique mais fácil. Agora, arrancar mais dinheiro, sob o argumento de que vai ficar melhor para todo mundo, vai ficar melhor para todo mundo, cara. Controlar o crescimento das despesas do Estado. E que despesas que sobem? A despesa com que ele chama de casta não eleita. Salário. Nos últimos 7 anos, os salários no poder público cresceram 4% ao ano em termos reais. Só que nesse mesmo período, 5%, como é que os salários do poder público podem subir 4% ao ano em termos reais? O desemprego está em 14% da força de trabalho e o salário dos servidores públicos subindo. Porque o salário dos servidores públicos sobe segundo regras descasadas da capacidade de financiar viciados em crack, não sei o quê. Vamos lá pegar dinheiro da turma. Não é vamos pegar dinheiro da turma. Acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro. Te vira, dá um jeito. Então, é assim que a gente tem que lidar com o nosso dinheiro. É caro ganhar. Quando ganha? Quando ganha? Quantas pessoas se deram mal quando começou a pandemia? A maior parte das pessoas ou perderam seu emprego, ou já travado e agora começando a voltar. Mas lá dentro, os caras estão ganhando 4% real ao mês, ao ano. 4% de aumento real ao ano em 7 anos? Olha o que aconteceu com o salário. Por isso que o servidor público ganha, em média, mais do que ganha o mesmo na iniciativa privada. E há no presidente Jair Bolsonaro, veja, não podemos confiar nesses dois, como nós não podemos confiar, não podíamos confiar na Dilma, no Lula, no Fernando Henrique, no Itamar Franco, no Temer. Nós não podemos confiar em nenhum governante, porque governante precisa de dinheiro para trabalhar, arrancar a nossa grana do bolso. E agora vem com uma ideia de um nome diferente, bacaninha, sabe-se lá que nome vai ter, uma contribuição sobre ganhos do comércio online, o caramba, e no fundo pode ter certeza, você vai sentir aquele calorzinho na parte mais sensível que podiam escolher. Este é o pior. Países que experimentaram impostos sobre movimentação financeira, vários experimentaram, todos voltaram atrás. Alguns que ainda têm resíduos disso, lamentam e baixaram as tarifas porque esse negócio não funciona. Paulo Guedes quer tributo? Não vai ter tributo.
Tem que dizer, não vai ter tributo. Esquece, Paulo Guedes. Isso o Rodrigo Maia firmou posição acertadamente, e a gente tem que cobrar para que os deputados e senadores que não lidam com o dinheiro deles, que trocam os dentes com o nosso dinheiro, como fez o... que é cara de pau, porque não tem a ver com cara de pau, né? São os dentes que são novos, não? Ele não trocou o rosto por madeira. Mas isso pode? Cota de gasolina pode? Viver viajando e fazendo campanha com o nosso dinheiro pode? É o fundo público que financia a campanha. Eles não têm que pedir bens que manter seus gastos no seu nível de salário e o governo não. Então a gente tem que dizer não para essa gente e não a uma nova CPMF.